Olá, turma. Nas últimas semanas, nós vimos dois grandes filósofos gregos da nossa história. O primeiro deles, Sócrates, e o segundo deles, né, Platão. Hoje, a aula de hoje é a terceira dessas figuras importantes da filosofia grega antiga, Aristóteles. Né? Deixa eu rapidinho, só ver se está a configuração que está certa. Tá ok. Então, Aristóteles é o terceiro grande filósofo grego antigo, responsável por muitas das discussões que nós temos até hoje na filosofia. Dos três, é claro que Sócrates tem uma grande importância por ser considerado o pai da filosofia e tal, apesar de não ter sido o primeiro filósofo foi Tales de Mileto, mas Sócrates é considerado o pai da filosofia. Platão tem sua importância pela academia que ele criou, as discussões platônicas criadas por eles. Mas Aristóteles, desses três, é uma figura que vai ficar perpetuado na nossa história. Muitos filósofos contemporâneos, quando eu falo contemporâneos, eu falo 2020, tá bom? Muitos filósofos hoje em dia ainda discutem muitas ideias que Aristóteles criou lá na Grécia Antiga, lá antes de Jesus Cristo nascer, bem antes de Jesus Cristo nascer. Então, a figura de Aristóteles, dessas três, é o chamado pai da filosofia ocidental. E a gente vai ver a construção desse pensamento aristotélico a partir da aula de agora, tá bom? Discípulo e crítico. A gente já viu a relação de mestre e discípulo, né? Sócrates foi mestre de Platão, Platão foi discípulo, então, de Sócrates. E Platão foi mestre de Aristóteles. Aristóteles, então, foi discípulo de Platão. Mas nem por isso ele não foi uma pessoa crítica à figura de Platão, né? Ah, quase toda a filosofia posterior a esses dois, né, faz referência a esses filósofos, ainda que seja somente para criticá-los, tá bom? Então, Platão e Aristóteles são considerados os fundadores desse pensamento ocidental. Quando a gente fala ocidental, a gente fala da Grécia, desse mundo ocidental, é a Grécia, a Europa, a América, tá bom? Aí, quando a gente fala pensamento oriental, é o leste europeu com a Ásia, né? Que a gente fala muito do Oriente. Então, Platão e Aristóteles são essas figuras que vão refletir muito sobre a vida, sobre a política, sobre a arte, né? E aí parte desse pensamento influencia até as análises que nós temos filosóficas hoje em dia, né? E apesar de ter sido discípulo de Platão, Aristóteles não se restringiu apenas a reproduzir as ideias de Platão, assim como Platão também não se restringiu apenas a reproduzir as ideias de Sócrates. Por outro lado, né, Aristóteles ele também vai contrapor, se opor às várias ideias do seu mestre, né, importantes ideias do seu mestre. Principalmente, ele vai se opor vai criticar as ideias que Platão tinha sobre a doutrina das ideias, porque para Aristóteles seria incapaz de explicar o motivo de haver tantos exemplares de uma mesma ideia no mundo. Então, a principal crítica que Aristóteles faz ao seu mestre é aquela teoria das ideias, a doutrina das ideias que nós vimos no trimestre passado. Caiu até na prova de vocês, né? As ideias complexas, as ideias simples e tal, que Platão criou. Aristóteles discute muito essa concepção. Por qual motivo? Né? A primeira parte desse questionamento é apenas uma ideia de peixe, né? Criticando muito o pensamento de Platão, para vocês entenderem, né? Se há apenas uma ideia de peixe, por que existem vários peixes? Né? É bem simples esse pensamento, né? Como se passa de uma única ideia para múltiplos seres? Então, ao dividir a realidade em dois mundos, o sensível e o inteligível, Platão teria eliminado o vínculo entre eles. Então, é toda essa esfera, essa gama de críticas que Aristóteles faz à figura de Platão. E aí Aristóteles, né, que essa figura, essa escultura representa um pouco o busto de como era Aristóteles e tal, né, cabelinho cortadinho, diferente de Sócrates, que tinha um cabelo um pouco mais longo, né, e Aristóteles, então, faz parte dessa classe social grega voltada muito para o estudo da filosofia, estudo da política, que naquela época era coisa de elite, né? Estudar era uma coisa de elite na Grécia Antiga, no mundo contemporâneo e até no mundo moderno, né? Aliás, até hoje em dia, né? Tem muita gente que acredita ainda que estudar, fazer faculdade é coisa de rico, né? Pobre é ter que trabalhar logo, né? Tem que terminar o ensino médio e trabalhar. Rico é que pode terminar o ensino médio e fazer faculdade. Até hoje em dia, querendo ou não, a gente ainda tem um pouco dessa ideia impregnada muito na cabeça das pessoas, mas que a gente, aos poucos, está tentando e conseguindo modificar esse pensamento. É só a gente lembrar as gerações.
A geração dos avós de vocês provavelmente é uma geração de pessoas que não estudaram, né? Tem avó de alguém aqui que provavelmente não estudou, né? Nasceu e morreu analfabeto. Geração dos pais de vocês, muitos terminaram apenas o ensino médio. É uma geração que estudou somente até o ensino médio. E a geração de vocês, provavelmente, é a geração que vai fazer faculdade. A geração do irmão de vocês e vocês já é uma geração que está cursando faculdade. Então, para vocês verem que um pouco a gente vai mudando um pouco essas ideias com o passar da tradição, com o passar das gerações das famílias em geral. Mas voltando então ao pensamento aristotélico, né? Vamos falar sobre Aristóteles, enfim. A gente falou do como ele criticava Platão, as coisas que ele criticava Platão, e agora a gente vai falar sobre ele, sobre o seu pensamento, né? Aristóteles ele chegou a Atenas com aproximadamente 18 anos de idade e logo circulou entre os meios platônicos. Logo, já se sabe que Aristóteles não é ateniense, né? Sua origem é um pouco incerta, mas se sabe que ele não era ateniense. Então, ele era fruto de uma outra cidade-estado grega, né? Ele foi aluno da Academia de Platão durante 20 anos, como a gente já havia conversado em aulas anteriores, né? E se desligou dela após a morte de Platão, né? Quando Platão morre, ele vai se desligar da academia porque ele não vai concordar com a orientação dos novos dirigentes da Academia de Atenas, né? Como os primeiros dirigentes, e aí vem uma sucessão de nomes estranhos, né? Espeusipo e depois Xenócrates, né? São os filósofos que vão suceder Platão na presidência, direção, sei lá o que, liderança da Academia de Atenas, né? Então, Aristóteles se desliga logo após a morte de Platão. Então, Aristóteles viveu há mais de 2.000 anos, mas a sua filosofia ela vai continuar a ser intensamente criticada e debatida até os dias atuais, né? Durante a filosofia medieval, que é o conteúdo que vocês começam a estudar no início do segundo ano do ensino médio, né? A chamada escolástica, o Aristóteles era considerado o filósofo, né? O que se revela, o que na verdade vai revelar sua autoridade e sua influência decisiva nesse período da história da filosofia. Então, parte do que ele vai pensar, do que ele vai analisar, do que ele vai criticar, os filósofos medievalistas também vão apoiar suas ideias lá na Idade Média, bem depois do período em que ele viveu, né? E já é um momento da filosofia, na Idade Média, que vai desprender muitos dos pensamentos que tínhamos na Grécia Antiga, né? A filosofia medieval é uma filosofia mais ligada às questões religiosas, sobre a concepção do que é Deus, sobre concepção do que é bem, do que é bom e tudo mais, no sentido que Santo Agostinho e São Tomás de Aquino vão afirmar muito na escolástica e também na patrística, tá bom? Mas isso é ano que vem. Voltando agora, então. Aristóteles é chamado de um filósofo por esses medievalistas e é uma figura tão emblemática que ele vai ser o responsável pela educação de um dos maiores imperadores da nossa história. Vocês já devem ter ouvido falar comigo na última aula de história sobre Alexandre o Grande, correto? A gente viu lá sobre o período helenístico da história da Grécia Antiga. A aula da semana passada, tá, gente? A aula de ontem foi sobre Roma, mas a aula da semana passada de história foi sobre o período helenístico da Grécia Antiga, o período que Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, conquista a Grécia, depois vai formar o Império Macedônico e tudo mais. E quem foi o tutor, professor, né, o mestre de Alexandre o Grande foi o filósofo Aristóteles. Naquele período, nem todo mundo, como é que se fala? Tinha dinheiro, capacidade de pagar um mestre, pagar um professor, um tutor. Isso custava muito caro. Era uma época bem distante que o professor era valorizado, entendeu? Então, naquela época, Aristóteles era bastante valorizado e por isso, né, recebia muito dinheiro para ser o tutor, o mestre de Alexandre. Então, Alexandre não era um imperador, porque tem muito imperador militar que é meio, sei lá, eu ia falar a palavra burro, que vocês usam muito, né? Mas muitos imperadores eram ingênuos, não sabem muito das coisas, né? Não, e essa afirmação não segue-se a figura de Alexandre. Alexandre foi um imperador macedônico muito inteligente, muito sábio, graças à educação que ele teve com Aristóteles, né? Bom, Aristóteles ele vai desenvolver pesquisas sobre praticamente todas as áreas do conhecimento, né? Inclusive no campo que hoje chamaríamos de ciências naturais, investigações que não foram prestigiadas pela Academia de Platão.
Academia de Platão falava muito sobre ética e política, né? Então, sobre o surgimento da filosofia, o que ela vai investigar o homem como ser, o homem como um participante da vida e como um ator desse caos social, vamos dizer assim, né? Então, por isso que na academia se investigava muito dessas coisas. Já com Aristóteles, né? Ele vai investigar outras coisas além da ética e da política do ser humano. Então, vai chegando a estudar ciências naturais, propriamente dito, né? Então, Aristóteles ele foi o primeiro filósofo da história da filosofia a tentar sistematizar todo o conhecimento que havia sido produzido antes dele. Sistematizar é você conseguir condensar e explicar todo o conhecimento produzido pelo homem, né? É muito difícil, já que o homem, a cada dia que passa, ele pensa mais, ele raciocina mais, ele discute mais e ele aprende mais. Então, a gente fala que a cada dia, a cada momento, a gente está aprendendo uma coisa nova, né? Então, assistindo algum programa de TV, assistindo uma aula ao vivo no Zoom com o professor, vendo alguma coisa no Instagram, no WhatsApp, no Twitter, no celular, a gente sempre está em constante aperfeiçoamento, constante aprendizado. Então, é difícil a gente conseguir condensar e sistematizar todo o conhecimento produzido pelo homem, mas foi uma tentativa, uma tarefa que Aristóteles tentou fazer em sua época, né? Mas aqui é bom a gente fazer algumas considerações, como afirma o texto, né? Embora a gente possa encontrar comentários nos textos aristotélicos aos filósofos pré-socráticos, né, antes de Sócrates, e também alguns escritos ao Sócrates, aos sofistas e a Platão, esse procedimento é realizado tendo sempre como pano de fundo a filosofia do próprio Aristóteles. Então, é claro que quando você vai escrever uma coisa sua, você sempre tende a aumentar e beneficiar o seu pensamento em detrimento do pensamento do coleguinha. Então, por exemplo, se vão pensar, dois coleguinhas do primeiro ano, um vai falar sobre o outro, né? É para falar bem ou para falar mal? Mas geralmente para falar bem, você sempre tende a falar um pouco mal dos seus coleguinhas para aumentar a sua imagem perante a sociedade. Vocês já viram deputados, políticos discutindo, né? Sempre vão falar que o outro roubou, que o outro fez coisa errada, enquanto ele é uma figura melhor, uma figura que sabe mais, que aprende mais. Vocês já viram isso, né? Essa semana até viralizou aí na internet, né? O prefeito lá um candidato a prefeito de uma cidadezinha lá do Piauí, né? Que diz que o prefeito atual roubou mais do que ele quando foi o ex-prefeito, né? Então ele assumindo que roubou na prefeitura, mas que o prefeito atual roubou mais, né? Então basicamente é isso que Aristóteles fez. Então, para falar sobre ele meio que acabou abaixando um pouco o valor filosófico dos seus pares, né? Então, isso significa que não podemos nos dirigir a ele em busca de um comentário isento a respeito do pensamento que o procedeu. Sempre está em jogo um certo exercício de comparação entre o pensamento de Aristóteles e o daqueles que o antecederam, tá bom? Então, quando Aristóteles fala dos seus pares, fala de Sócrates, fala de Platão, fala dos pré-socráticos, ele está fazendo um juízo de valor. Então, às vezes, a gente tem que se desprender um pouco dos comentários que Aristóteles faz aos seus filósofos anteriores, né, que antecederam, né? Então vamos falar sobre uma parte do seu pensamento que é a delimitação das ciências, né? Aristóteles então ele organizou e hierarquizou as ciências em três tipos. Aí vocês decorem, tá bom? Aristóteles dividiu a ciência em três tipos. A primeira delas, as teóricas ou teoréticas, consideradas ciências superiores. Depois vai ter as ciências práticas e, por fim, as poéticas, inferiores às outras duas. Então, lá em cima, né, na hierarquia, lá em cima temos a ciência teórica, abaixo dela a ciência prática e abaixo as ciências poéticas. Era essa a divisão que Aristóteles fazia das ciências naqueles períodos, né? Vamos ver alguns exemplos, então, dessas ciências, né? As ciências teóricas ou teoréticas produzem um saber universal, válido em qualquer situação e necessário, isto é, não pode ser de outro modo. Então, é um pensamento, é uma afirmação, é um raciocínio que vai ser universal para todo mundo, né? Essas ciências estão voltadas para a contemplação da verdade. O sábio que se dedica a elas encontra um fim em si mesmo, pois o resultado de sua investigação não gera nenhum objeto exterior, como uma construção ou uma escultura, mas beneficia sua própria alma, né? Então, a ideia das ciências teóricas, né, ou teoréticas nesse sentido, elas vão estar divididas
metafísica, matemática e física, que inclui a psicologia ou a ciência da alma, né? Então, as ideias de as leis naturais da matemática são saberes universais, né? Por exemplo, 1 mais 1 é igual a 2, isso em qualquer sociedade. É aqui no Servos da Rainha, em qualquer colégio do Brasil e do mundo. 1 mais 1 é igual a 2. As leis de Newton. Então, as leis universais, é isso que Aristóteles está categorizando, que essas leis universais são comuns, as leis teóricas são comuns a todo o universo. Então, o que se cria como afirmação dessas ciências é uma verdade para todo o mundo, tá bom? Abaixo delas vai ter as ciências práticas, que produzem conhecimento particular, que varia conforme as circunstâncias. Como o próprio nome diz, é uma ciência prática. Então, você vai produzir o conhecimento através da prática, né? Então, elas estão voltadas para o bem moral dos indivíduos, gerando um conhecimento que será aproveitado pelo próprio sábio, tá bom? Não para a sua contemplação, mas para orientar as suas ações. E aí tem um exemplo aqui. As ciências práticas são constituídas por economia, ética e política, né? Então, essas duas últimas são indissociáveis, pois a ética orienta uma ação política. A gente pede, né, que muitos políticos tenham um caráter ético e que tenha ética na política, vamos dizer assim, né? Então, e aí, né, nesse caráter, no escrito sobre ética e política e economia, tem essas obras escritas por Aristóteles, né? Mas é bom a gente entender que as ciências práticas quer dizer que são coisas que a gente vai praticar, que a gente vai utilizar, né? Por exemplo, a economia, o conhecimento de economia, é um conhecimento que a gente utiliza no dia a dia, para fazer, mexer nas nossas finanças e tudo mais. O conceito de ética, a todo momento nós temos que ser pessoas éticas no nosso dia a dia. Então, a partir do momento que a gente se relaciona com outras pessoas, nós devemos ser umas pessoas éticas. Aí a gente discute, o professor está sendo ético com os alunos? Os alunos estão sendo éticos com os professores? Quando os coleguinhas colam na prova, estão sendo éticos com os professores? Me diz aí, Vitor Hugo. Não que eu estou falando, que você colou, tá bom? Ah, tá bom. Meu Deus. Mas quando a gente fala que uma pessoa é ética, para vocês verem que esse conceito ele está relacionado em várias esferas da nossa sociedade. É em sala de aula, é em casa, é no trabalho, é na política. É um conceito ligado muito à política, mas não é só aplicado somente à política. E a última categoria, então, das ciências que Aristóteles categorizou é as ciências poéticas, né? Inferiores às demais. Não geram conhecimento voltado ao próprio sábio, pois fundam uma atividade que envolve a fabricação de algo exterior a ele, né? Então, essas ciências visam produzir uma obra como afrescos, músicas e até mesmo uma palestra. As principais obras de Aristóteles sobre essas ciências são Poética e Retórica, 2 livros que ele escreveu, tá bom? Então, as ciências poéticas é as ciências da retórica, do diálogo, da oratória, de poder falar, conversar, debater, mas também de criar, né, elaborar poemas, músicas. Essas são as ciências poéticas categorizadas por Aristóteles. Então, a gente, querendo ou não, também faz o uso dessas ciências no nosso dia a dia. O professor, quando está dando aula, está fazendo uso da oralidade para discutir e debater determinado conteúdo com vocês. Vocês, quando estão apresentando trabalhos, estão conversando, debatendo alguma coisa, também estão fazendo uso das ciências poéticas delimitado por Aristóteles, tá bom? Então, para Aristóteles, tudo que existe é efeito de uma causa. Tudo que existe é efeito de uma causa. E ela é responsável por ser algo, por esse algo ser necessariamente de um jeito e não de outro, né? Então, de acordo com Aristóteles, conhecer algo é conhecer pela causa, né? Então, tudo que existe tem um porquê de existir, né? Então, sem esse tipo de explicação, não pode haver propriamente conhecimento. Daí se constata o caráter rigoroso da explicação científica. Ela não apenas sabe que algo é isto, mas é capaz de explicar por que algo é necessariamente isto. O que isso quer dizer? Que Aristóteles era um grande defensor das ciências, que a importância da ciência era a capacidade de poder explicar por que as coisas existem e como é que elas existem, né? Que é esse o ponto central do seu pensamento. Então, vai surgir como um grande defensor das ciências e defender que tudo que existe tem um porquê, e ele tem como explicar o porquê que aquelas coisas existem. Tá bom? Então a gente fala que a filosofia antiga dos gregos é como essa tirinha bem aqui, ó. Vamos acompanhar comigo. No primeiro quadrinho tem de Sócrates para Platão. E aí tem a célebre frase de Sócrates, né? Só sei que nada sei. No segundo quadrinho, Platão para Aristóteles. É um telefone sem fio, né?
Então, fala cochicha no ouvido. No terceiro, de Aristóteles para Teofrasto, né? Telefone sem fio, cochicha alguma coisa. E de Teofrasto para sabichão da internet, né? Do dia a dia, né? Fala no ouvido dele. Do sabichão, vai lá e posta no Twitter, na internet, né? Só sei que das paradas eu sei. Então, a filosofia, a gente, né, é uma tirinha meio irônica, só para a gente comentar que a filosofia funciona dessa forma. O que os gregos afirmaram, estudaram lá atrás, não chegou até nós no dia a dia contemporâneo da mesma forma como eles pensaram. Então, base do nosso pensamento hoje filosófico, do que a gente estuda sobre Aristóteles, Sócrates e Platão, é apenas uma pequena parte do que eles queriam falar, ou do que eles falaram, na verdade. Muita coisa eles não escreveram, muita coisa se perdeu com o passar do tempo, né? Parte dos seus ensinamentos que foram dados de forma oral foi se perdendo com o passar dos anos. Chegando em 2020, então a gente perde muita coisa do que eles afirmaram. Mas da pouca coisa que a gente sabe, a gente discute e vê a importância desses filósofos lá da Grécia Antiga. E para finalizar, nós temos uma outra tirinha aqui legal, ó. Para ser um filósofo, primeiro você tem que duvidar de suas certezas, admitir sua ignorância, abrir mão dos dogmas e, aí o personagem que representa um ser humano, ter um Twitter, que é o que tem de vocês no Twitter filosofando sobre a vida, sobre as pessoas, tretando por aí lá no Twitter, eu acho engraçado, tá bom? Então, um grande centro filosófico o Twitter nesse sentido, tá? Era só para fazer essa brincadeira, e não que eu olhe as redes sociais dos alunos, que eu não olho, que aluno só fala bem de professor, né? Para não dizer o contrário, né? Então a gente deixa até meio de lado essa questão. Mas é só para dizer que, assim, nem tudo que a gente fala que fulano é filósofo, quer dizer que é filosofia de verdade, tá bom? A filosofia, ela tem um porquê de existir, e ela tem um sentido no seu pensamento. Os pensamentos filosóficos não são dados do nada, para nada e por nada. Tem um porquê, tem uma explicação, tem uma origem. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente vê certos pensamentos dissipando pela internet, falar que fulano é filósofo, nossa, que pensador e tudo mais. Não. Ser filósofo é você investigar a origem das coisas, a origem do ser humano. Tem um porquê das coisas que eles afirmam. Tudo bem? Então a gente começou a ver na aula de hoje essa figura carismática, legal, que é Aristóteles. A gente vai seguir ainda nas próximas aulas de filosofia das próximas semanas, estudando um pouco sobre Aristóteles, mas para encerrar a gente já vai estar no outro conteúdo sem ser Aristóteles, tá bom? Muito obrigado, turma. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp, mandar mensagem de áudio, qualquer coisinha, que eu tiro a dúvida de vocês tranquilamente, tá bom?